Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, continuando falando do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Agora nós vamos para os versículos 16 e 17. Ele diz aqui: Eis, eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Por isso, sede sábios como as serpentes e simples como as pombas. Olha que coisa interessante. Aqui nós temos duas conotações, a conotação, sobretudo, a conotação histórica, política do momento vivido por Jesus. Os discípulos, naquela época, Roma dominava a Palestina, Roma impunha as suas leis pela força, pelo terror, pelo luto, pela escravidão, e o povo não estava satisfeito. E aí Jesus diz assim, eis que, dizendo para os discípulos, eu vou enviar vocês como ovelha no meio de lobos. Só que esta referência aos lobos era o símbolo da loba romana, que era o símbolo da fundação de Roma, da famosa lenda de Rômulo e Remo, que foram alimentados por uma loba. E aí Jesus coloca esse simbolismo que está, inclusive, nas tradições do Oriente e do Ocidente. E aí Jesus coloca dois aspectos, o divino e, vamos dizer assim, a dualidade entre o que é sagrado e o que é profano. O divino e o satânico. Aí porque ele diz assim, sedes, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. A ovelha é pacífica, é dócil, e os lobos são devoradores. E aí é a mesma história de se comparar Roma à loba e os seus discípulos como verdadeiras ovelhas que vão ao sacrifício por amor a Deus, por amor a Jesus. E aí ele diz assim, sede, portanto, sábios como as serpentes e simples como as pombas. A serpente aqui, a gente tem que lembrar a sabedoria, a lucidez, lá do capítulo 3 do livro do Gênesis, onde a serpente aparece como símbolo da astúcia, da sabedoria, enganando Eva e levando também a Adão no meio daquela situação que todos nós conhecemos, se bem que a serpente tem uma outra conotação. A serpente trouxe a consciência do que é certo e do que é errado simbolicamente para o homem. Daí porque a serpente é símbolo de sabedoria em todas as civilizações. Na grega, mesopotâmica, no Egito, aonde existia sabedoria, a serpente estava ali. Por isso que ele diz, sábio. Veja como Jesus foi inteligente nessa colocação. Sede sábios como a serpente. Portanto, a serpente não é esse ser que a gente coloca terrível, enganador. Não. Ela é o símbolo da sabedoria que entrou, no caso, a sabedoria messiânica entrou no paraíso com a história de Adão e Eva sendo despertos através da serpente, que Adão e Eva descobriram o bem e o mal, o que era certo e o que era errado. Então, inclusive, a palavra nahash, em hebraico, que é serpente, ela tem o mesmo valor numérico da palavra Mashiach, que é Messias, que se refere a Jesus. Portanto, a serpente trouxe ao paraíso a consciência messiânica do bem, porque conhecendo o que é certo, você não vai praticar o que é errado. Por isso que Jesus coloca tão bem a simbologia da serpente como sábia, como sabedoria, entrando no jardim do Éden. E a pomba, que ele coloca simples como a pomba, não é a pomba, aquela pomba comum, mas a pomba selvagem, aquela que vivia nos montes da Judéia e da Galiléia.
Ela é o símbolo da liberdade, da fidelidade, da leveza e da pureza. Veja que comparação, que metáfora maravilhosa que Jesus coloca para os seus discípulos como comportamento. Imagine que isso serve também para nós. Como é que você, meu caro irmão espírita, cristão, católico, protestante, como é que você vai levar sabedoria? Como é que você vai levar a mensagem de Jesus se você não for prudente? Ou se você não for sábio? Ou você não for simples? Você precisa das duas coisas. Sabedoria, prudência, para que você possa alcançar o seu objetivo. Chegar aos outros pela ação, pela solidariedade. Nunca pela imposição de conceitos preconcebidos que as pessoas estão cansadas de ouvir. Palavras não dizem nada. As atitudes, sim, essas arrastam multidões. Palavras são palavras e nada mais que palavras. Daí porque o próprio Isaías, lá no capítulo 29, versículo 13 do seu livro, diz assim: este povo me louva com os lábios, mas não me tem no coração. A gente precisa ter Jesus no coração, porque o resto será dado com certeza. As nossas atitudes falarão por si mesmas quando a gente tiver incorporado essa mensagem na mente e as atitudes no coração. Por isso que ele disse que eles fossem simples como as pombas e sábios como a serpente. E aí ele acrescenta: tende cuidado com os homens. Sim, eles vos entregarão aos tribunais, eles vos chicotearão em suas sinagogas. Mateus capítulo 10, versículo 17. Aqui a gente tem, quando Jesus diz assim, tende cuidado com os homens, é no sentido de tende cuidado com as coisas materiais. Não vos deixeis levar pelas aparências, pelo que é superficial. Quando ele fala aqui, os homens, é no sentido de humanidade. É no sentido de tudo que é material. Não vos deixeis envolver pelas coisas materiais. Por quê? Porque estas coisas vos entregarão aos tribunais e eles vos chicotearão em suas sinagogas. Naquela época existiam os tribunais que eles chamavam de Beit Knesset, que era a sinagoga, que era o Beit Din, que é o tribunal onde há o julgamento, e que o grego chama de Sanedrim. É mais ou menos uma colocação geral com relação aos tribunais, onde muitos dos cristãos, dos seguidores de Jesus, foram julgados, foram condenados. Paulo, Pedro, Estevão, todos aqueles vultos iniciais do cristianismo passaram por essas dificuldades. O próprio irmão de Jesus, Tiago e tantos outros deram a própria vida em testemunho pela causa de Jesus. E aí ele já previu isso. Este sermão ou estas recomendações de Jesus é sobretudo uma recomendação profética. Nós vamos para um pequeno intervalo, em seguida retornaremos. Até já.